Olá, telespectadores da TV Cidade. Hoje nós vamos fazer um comentário relativo à área do direito chamada direito tributário. No direito tributário existe o chamado planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É a forma, dentro do âmbito legal, de os contribuintes praticarem atos dentro do exercício de suas atividades, visando de forma legal, ou seja, não contrária à lei, praticar atos sem burlar a legislação tributária e assim reduzir a carga tributária. No âmbito do planejamento tributário, existem duas classificações: a chamada elisão tributária e a chamada evasão tributária. O que é a evasão tributária? Evasão tributária é a forma ou a prática de atos que visam reduzir a carga tributária de maneira ilícita, ou seja, contrária à lei. Um exemplo de prática de planejamento tributário ilícito, ou seja, no âmbito da evasão fiscal, é a chamada sonegação. Ou seja, eu pratico um ato depois que o fato gerador do tributo aconteça. Por outro lado, além da evasão, nós temos a elisão fiscal, que é a chamada forma de planejamento tributário lícita, ou seja, dentro da lei. Como se faz a prática de planejamento tributário lícita, ou seja, dentro da lei, a chamada elisão fiscal? Eu pratico um ato reduzindo a carga tributária antes que o fato gerador aconteça. Um exemplo típico de elisão tributária, ou seja, de planejamento tributário legal, é eu constituir uma empresa em um município que tenha uma carga tributária de ISQN menor do que a de outro município. Eu tenho a faculdade de constituir a minha empresa em qualquer município que seja. Por isso, nada impede que eu faça em determinado município que tenha uma legislação com uma carga tributária inferior. Portanto, é preciso, no âmbito do planejamento tributário, se avaliar de forma lícita qual a melhor forma de reduzir a carga tributária sem ferir a legislação. Outro exemplo típico de redução da carga tributária, ou seja, de planejamento da carga tributária, é, dentro das pessoas jurídicas, a eleição do modo de apuração do lucro. Existem três formas de apurar o lucro: através do lucro real, do lucro presumido e do sistema simples. No início de cada ano, eu posso eleger determinado meio de apuração do lucro que me seja mais benéfico, sem que com isso eu viole a legislação. Portanto, e em resumo, o planejamento tributário é a forma legal de eu pagar tributos dentro de uma alíquota ou de uma contribuição menor. Ou seja, não há ilegalidade em optar por alguma forma de tributação que seja mais reduzida, ou seja, mais benéfica ao consumidor. Hoje era essa a nossa dica.